Sejam muito bem-vindos mais uma vez à plataforma Teams para mais uma aula da disciplina de sistemas elétricos. E na aula de hoje nós vamos ver a base tecnológica que vai tratar de noções de comandos elétricos. Os tópicos que nós vamos ver na aula de hoje sobre comandos elétricos são visão geral e vantagens, noções de motores trifásicos e visual de comandos elétricos e motores trifásicos. Vamos ver a visão geral e as vantagens dos comandos elétricos. Atualmente, tudo que nos cerca envolve eletricidade. A automação faz parte do nosso cotidiano, seja para abrir um portão eletrônico, seja para abrir uma persiana eletrônica, seja, para apagar uma luz por controle remoto, né? Então, no nosso dia a dia, a automação já está presente, já é uma realidade, né? Comandos elétricos foi o princípio da automação, ou seja, você aperta um botão e algo acontece. Comandos elétricos podem ser acionados de forma convencional ou eletrônica. De forma convencional, são utilizados dispositivos eletromecânicos para dar partida na máquina, como contadores, botoeiras e outros componentes. De forma eletrônica, são utilizados dispositivos eletrônicos como inversores de frequência ou soft start. Ainda dentro da visão geral e das vantagens, nós temos os desenhos dos circuitos elétricos. Circuitos de comando e circuitos de potência com suas simbologias apropriadas. Essas simbologias nós vamos estar vendo mais para frente. Temos os componentes de um comando elétrico convencional, que são as botoeiras, os contadores, os temporizadores, disjuntores, fusíveis, lâmpadas sinalizadoras, alarmes, sirenes, relés térmicos e outros. Nós vamos estar vendo esses componentes na nossa próxima aula. A finalidade é realizar o acionamento da máquina elétrica e dos equipamentos elétricos, como os motores elétricos trifásicos. E as aplicações? Bom, as implicações são várias, Elas podem ser em elevadores, em tornos, em fresas, em esteiras rolantes e pontes rolantes, e infinitos processos de produção dentro das indústrias. Ainda dentro da visão geral e das vantagens, a função dos comandos elétricos é simplificar o acionamento de equipamentos. Por exemplo, imagine se para ligar uma lâmpada toda vez tivéssemos que emendar os fios, ao invés de simplesmente acionar um interruptor. O mesmo acontece na indústria. Para ligar um motor, basta acionar um botão, ao invés de manobrar um disjuntor ou emendar os fios. E as vantagens? As vantagens é controlar várias máquinas através de um painel. Então, através de um painel é possível controlar várias máquinas à distância de onde estão funcionando essas máquinas. Monitorar o desempenho delas através de dispositivos de proteção, lâmpadas que indicam o estado de ligado ou desligado e sirenes de alarmes na ocorrência de anomalias. Mais vantagens. Bom, outras vantagens seriam: otimiza a produção, evita o deslocamento do operador, consequentemente reduzindo gastos, aumenta a segurança dos operadores durante todo o processo, pois o monitoramento é realizado à distância e a intervenção é realizada somente quando necessária e indicada pelo sistema de monitoramento, Então, é tudo de bom,
Vamos ver agora algumas noções de motores trifásicos. Apesar dos comandos serem aplicados às máquinas e equipamentos, eles são movidos, na sua grande maioria, por motores elétricos trifásicos. Portanto, vamos estudar também alguns conceitos básicos para que possamos entender os comandos construídos para acionamento destes motores. Motores trifásicos possuem 3 enrolamentos, que podem ser conectados de 2 maneiras, ou em estrela ou em triângulo, conforme as figuras que vão seguir. Então, aqui nós temos, né, um motor trifásico e seus enrolamentos, né? E eles têm uma numeração, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E essa numeração é sempre da esquerda para a direita. Então, o que a gente faz para poder, né, conectar em estrela? Nós vamos, ó, se conecta todos os inícios ou todos os fins, né? Ou eu conecto 1, 2 e 3, ou eu conecto 4, 5 e 6, tá? E aplica-se uma tensão nas outras extremidades, né? Então, quando eu for conectar, eu vou formar um Y. Assim, ó. Aqui eu conectei, tá? Nos fins. 4, 5 e 6. Conectei todos. Ah, como é que forma o Y? Ó, se eu pegar esse enrolamento B e subir ele, ó o B. Peguei ele e subi. Formei a estrela, tá? Se eu pegar o enrolamento C e descer, né, e o A, eu formo uma estrela. Então, para onde quer que eu puxe esses enrolamentos, eu vou formar uma estrela e aplico uma tensão nas extremidades, tá? Então, aqui, ó, é o final, né? Eu conectei o fim. E nas outras extremidades eu aplico a tensão, beleza? Agora, vamos ver como é que fica para conectar em estrela. Eu tenho aqui meus enrolamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de novo, sempre da esquerda para a direita. Agora, diferente, eu vou conectar o início de uma bobina com o final de uma outra bobina, tá? Então, eu vou conectar o 1 com o 5, o 2 com o 6, o 3 com o 4, ou o 4 com o 2, ou o 5 com o 3, ou o 6 com o 1, e assim vai, tá? Até que estejam todas conectadas e aplica-se uma tensão nas conexões. Então, ó, eu conectei aqui esse início com esse daqui, esse início daqui com esse início daqui com esse. Então, conectei todos, inícios com os fins. Se, por exemplo, eu pegar e puxar esse enrolamento, ó, puxei, tá? Ó, esse ladinho aqui vai vir pra cá e vai formar o triângulo, ou também conhecido como delta, tá? Se eu pegar esse enrolamento aqui e trouxer para baixo, né, mesma coisa, eu vou formar um delta. Beleza, pessoal? Show? Então, vamos continuar. Ainda dentro de noções de motores trifásicos, é importante que a gente veja que as fases elas são aplicadas nos terminais A, B e C dos enrolamentos conectados, como nós vimos anteriormente. O tipo de ligação a ser realizada no motor trifásico depende da tensão da rede onde ele será ligado. Se a tensão da rede for em 220 volts, a ligação a ser realizada é em triângulo.
Se a tensão da rede onde esse motor for ligado for 380, a ligação é em estrela. Ou seja, um mesmo motor ele pode ser ligado em diferentes tensões, dependendo da maneira que se conecta os seus enrolamentos. Na partida de um motor, para vencer a força de inércia, ou seja, a força para começar a movimentar o motor, a corrente sofre um pico que pode chegar entre 8 a 10 vezes a corrente nominal. Dependendo da potência do motor, esta corrente pode afetar outros circuitos ligados a esta instalação e até mesmo a outras instalações. Por exemplo, o circuito onde está a nossa residência, existem outras residências ou até comércios, tá? Então, é um exemplo do que estou falando aqui. Dependendo da potência do motor, esta corrente pode afetar outros circuitos ligados a esta instalação ou até mesmo a outras instalações, tá? Então, para minimizar este efeito, o que é feito? São utilizados alguns tipos de comando, como o chamado comando estrela-triângulo, que nós vamos estudar mais adiante, beleza? Esse slide de visual de comandos elétricos e motores trifásicos, eu trouxe para vocês duas imagens, né? Uma que é esse diagrama de comando de um motor trifásico. Então, eu tenho o circuito de potência, né? E tem aqui o circuito de comando, tá? E aqui nós temos duas imagens, né? De um motor trifásico, tá? E aqui ele aberto. Aqui dá para perceber, né, os enrolamentos e suas conexões, tá? Esse slide aqui eu trago para vocês três imagens, né? Onde dá para ver, né? Deixa eu colocar meu laser aqui. Onde dá para ver que essas duas imagens é de um painel de comando. Aqui está fechado, né? E mostra aqui as lâmpadas sinalizadoras, tá? E aqui ele está aberto, né? Então, mostra os componentes, né? Aqui é a parte da lâmpada sinalizadora, né? A parte de dentro e aqui a parte de fora, tá? E aqui uma mesa de comando, tá? Onde vocês também podem perceber as lâmpadas sinalizadoras, né? E os equipamentos, beleza? Esse visual aqui, né? Nesse slide eu trago para vocês duas imagens, né? De aplicação também, né? Então, dá para ver comando, né? E dá para ver que o motor, que é enorme, né? Tá num caminhão, dá para ver a roda aqui, né? Então, é um motor sem laser, né? Então, é um motor, né? Toda a parte de comando. E tá num caminhão, dá para perceber as rodas. É um motor para bombeamento de água da Sabesp, tá? Aqui é uma ponte rolante, né? Então, a gente vê os motores e vê toda a parte de comando aqui também, beleza? Esse slide já mostra a aplicação, né? Essas três imagens, né? Dos comandos elétricos motores aqui no torno, né? Aqui nas esteiras rolantes, né? Aqui no caso de uma esteira de pessoas, né? Para poder ajudar no deslocamento. Aqui já de objetos ou de carga, tá? Bom, pessoal, e assim a gente encerra mais uma aula, mais uma base tecnológica, e eu tenho certeza que vocês estão assim gostando, porque é muito gostoso, né, esse aprendizado, né? Então, façam bom
uso das informações que estão aqui e até a próxima aula, tá?